Olá pessoal, estamos aqui em mais uma edição de Finanças em Pauta na TV Feliz. E hoje vamos falar sobre um assunto que foi discutido na nossa sociedade a respeito do Grupo Guararapes. O Grupo Guararapes, que tem aqui principalmente Guararapes Confecções, muito forte em nosso estado, e repercussão a respeito de emprego, número de emprego dessa organização. Bom, eu vou mostrar para vocês como a contabilidade poderá evidenciar, como o usuário poderá extrair da contabilidade informações extremamente importantes a respeito também desse campo de empregabilidade da questão da mão de obra. Bom, o Grupo Guararapes, nós sabemos que é um grupo constituído por diversas empresas, tá? Empresa de confecções, empresa de varejo, empresas, um shopping center, empresas de financiamento, financeira, cartão de crédito, e ela atua há muito tempo no mercado, inclusive fortemente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Recentemente, não vou falar aqui do aspecto legal ou do aspecto trabalhista, se tem mais emprego, menos emprego ou não. Meu foco principal aqui é na contabilidade. Então, o que a gente fez? Nós pegamos as demonstrações contábeis do Grupo Guararapes, que foi divulgado, plena divulgação na imprensa, tá? Público, e essa informação que nós extraímos, fizemos aqui uma análise. São demonstrações contábeis do ano 2011 até 2016. E a primeira coisa que a gente olha numa demonstração contábil é o seu faturamento. O que significa o faturamento? Quanto a empresa vende dia a dia, qual o seu potencial, qual o seu tamanho, onde ela está inserido, que tipo, depois dessas vendas e tudo, que ela contribui com tributos e com as demais despesas, inclusive os insumos aí de pessoal. A Confecções Guararapes, ou melhor, o Grupo Guararapes, em suas diversas empresas e tudo, ela começou um faturamento assim em 2011 de 3 milhões, então 3 bilhões de reais. E finalizou o ano 2016 com quase 6 bilhões de reais, 5 milhões 921 mil, tá? Então, o que acontece? Nesse inteirinho também, diversas outras despesas incorreram, proporcional a esse faturamento, tá? O que a gente pode mostrar para vocês, no primeiro gráfico que a gente está colocando aqui, é essa evolução das receitas e das despesas, para a gente comparar o que está acontecendo em cada elemento de despesa, como as despesas operacionais, como as despesas de tributária e o resultado do exercício, nós chamamos lucro ou prejuízo do exercício. Ele se manteve em 2011 de 363 milhões, com aumento do faturamento em 2016, esse lucro chegou, quer dizer, continuou praticamente esse valor reduzido um pouco para 317 milhões. A proporção do lucro final foi bem menor em 2016 em relação a 2011, início aqui do nosso estudo. Então você vê essa evolução aí no nosso gráfico, que vocês vão ver essa distinção ao longo do tempo, separado de 2011 até 2016. Bom, com isso a gente começa a perceber a questão dos ativos da empresa. Os ativos também pularam de 3 bilhões e 700 mil para 7 bilhões e 720 na evolução desse tempo, de 2011 até o ano de 2016. Principalmente os elementos do imobilizado e de conta a receber, que são mais fortes nesse item de ativos, né? Os ativos também de longo prazo e de curto prazo, representa que a empresa está, digamos assim, imobilizando, comprando, tendo fábrica, tendo indústria, sedes, e também está tendo estoque para vender, né? Principalmente o Grupo Guararapes tem a loja de Riachuelo, que essa é a maior fonte de faturamento, dos quase 6 bilhões, talvez boa parte aí, 80% vem desse grupo, do grupo vem da loja de Riachuelo, tá? E segunda parte aí vem exatamente a indústria de confecções, que chama-se Guararapes Confecções. Então você percebe aí que os ativos, e também nós temos aí os ativos divididos aí a evolução dos ativos não circulante e ativo circulante, evolui ao longo do tempo, na mesma proporção, quase a mesma proporção,
tá? Nesse período que está crescendo continuamente. E também temos depois, que você pode olhar as demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, você vai encontrar também os passivos, tá? Que você tem o capital terceiro e o capital próprio. Na proporção aí, metade, praticamente um pouco abaixo da metade, é capital próprio ao longo do tempo, o que mostra uma boa, digamos assim, sem mais de erro, uma boa posição de liquidez da empresa, capacidade de pagar suas contas, tá? Mas sempre mostra também a evolução no gráfico seguinte, que você passa a ter aí a questão do passivo, né? A evolução do passivo, onde nós temos aí a evolução do patrimônio líquido, do passivo não circulante e do passivo circulante. Significa não circulante, aquelas contas de longo prazo que tem a pagar, e também no passivo circulante aqueles praticamente fornecedores que vai se pagar em curto prazo, questão de trabalhista e questão também da parte previdenciária e tributária, mas isso se paga rapidinho, tá? Então nós temos essa evolução no gráfico aí, que mostra ao longo do tempo, mostrando o equilíbrio organizacional, tá? Desse passivo. Bom, mas tem um outro demonstrativo que eu queria falar para vocês aqui, bem interessante, chamado demonstração do valor adicionado, tá? O que é esse valor adicionado? A gente percebe que você tem evolução aqui ao longo do tempo também, desde 2011 a 2016, que você parte esse demonstrativo dentro de quê? Dentro da demonstração de exercício. Você pega as receitas, o faturamento, para poder andar aqui ao longo do tempo, tá? Então, essa demonstração do valor adicionado, ele mostra exatamente a riqueza criada e a riqueza distribuída. Então, nós temos aqui o valor aqui dos insumos, dos 7 milhões e pouco no ano de 2016, 4 milhões e 900, quase 5 milhões, foi insumo de terceiros, quer dizer, comprou mercadoria de terceiros ou comprou matéria-prima de terceiro, processor e colocou à disposição. Então, criou internamente 2 bilhões e 500 mil. E a pergunta, onde foi aplicado esses 2 bilhões e 500 mil? Tá? Você, internamente, ficou o valor desses 2 bilhões e meio, ficou um valor aqui de retenção e tudo para distribuir, 2 bilhões e 500 mil no ano de 2016. Tá? E como é que ele foi distribuído? Tá? Vocês percebem no gráfico essa evolução e depois nós temos o gráfico aqui da distribuição. Tá? Então, como é que foi distribuído? O valor adicionado foi distribuído da seguinte forma. Pessoal, nós temos evolução também ao longo do tempo, mas em 2016 essa evolução de pessoal dos 2 bilhões e 600 mil, 1 bilhão e 200 foi para pessoal. Imposto 600 milhões, remuneração de capital terceiro de 397 milhões, são juros pagos, uma coisa assim, e remuneração de capital próprio foi 195 milhões. Bom, como foi distribuído a questão de pessoal? Ora, pessoal, praticamente remuneração direta de 1 bilhão e 200 foi 968 milhões. Então, na verdade, boa parte do pessoal distribuído aí foi para pessoal. Depois, benefícios e uma pequena parte de FGTS. E praticamente vocês verão aqui, e o capital próprio, como foi distribuído? O capital próprio foi distribuído da seguinte forma: juros sobre capital próprio, em determinado período, e depois tivemos a questão de dividendos. Inicialmente nós tivemos dividendos, 2011, 2012, e deixou de ter dividendos. E depois surgiu o juros sobre capital próprio, significa a empresa, o grupo empresarial, ao invés de pagar dividendo que é lucro, pagou o quê? Pagou juros sobre capital próprio. Pode ser uma política de dividendos e também uma política de planejamento tributário da organização, tá? Quando fez essa distribuição. Ao longo do tempo, dos 200, da remuneração de capital próprio, 192 milhões, nós temos aí 91 milhões juros do capital próprio, quer dizer, o recurso indo para o sócio, e 101 milhões de lucro retido. Significa que a empresa reteve seus lucros, deve ser para crescimento. É uma coisa boa quando a empresa retém seus lucros. Então, mais do valor que ela tinha para distribuir, que é a remuneração de capital próprio, ela investiu na própria empresa. Tá? A questão de número de empregados. Quantos empregados tem a empresa lá e tudo? Bom, observamos que a empresa Guararapes, ela tem, na verdade, ao longo do tempo, o total do grupo, em 2013, ela tinha 40 mil empregados. 2014, 40.195, uma pequena redução de 38 mil no ano de 2015 e 2016 foi 37.000
2.101 empregados. Total do grupo, mas relação ao Rio Grande do Norte. Ora, no Rio Grande do Norte, ela saiu em 2013 com 13.602 empregos no Rio Grande do Norte. Em 2014, ela passou 13.335 empregados. 2015, 13.600, um pequeno aumento. Mas em 2015 e 2016 houve uma redução de mais de 2.000 postos de trabalho para 11.474. Esse valor está lá na demonstração contábil publicada da empresa Guararapes. Então houve aqui, pela contabilidade, a gente percebe a evolução da quantidade de empregados da empresa. Então, na verdade, a empresa Guararapes, ela reduziu a quantidade de empregados dentro do Grupo Guararapes, dentro do Rio Grande do Norte. Se a gente for olhar exatamente as fábricas da Guararapes, que entrou em discussão, nós também temos um valor aqui que foi discutido, tá? Nós temos aqui o valor que foi, também houve uma redução desse pessoal aqui ao longo do tempo das fábricas, tá? A fábrica Guararapes também, ela tem 2 fábricas, tem no Ceará e no Rio Grande do Norte, e essa proporção aqui do Rio Grande do Norte, ela ficou o seguinte, ao longo do tempo, tá? Ela teve um total de pessoas das suas fábricas, 15.900 em 2013, o maior índice aqui talvez tivesse, a maior peso de pessoal está nas fábricas, e 2016 para 2.800. Acontece que tem no Rio Grande do Norte e tem no Ceará. O Rio Grande do Norte tem 8.000, tinha 10.138 empregados em 2013 nas suas fábricas e passou a ter 8.060 no ano de 2016. Houve uma redução ao longo desse tempo, tá? E também nós temos aqui essa redução, ocorreu também igualmente no estado de Ceará, de 5.800 para 4.700 empregos. Por isso que somou de 15.900 empregos nas fábricas para 12.856, isso saindo do ano base 2013 para o ano base 2016, qual nós temos aqui a discussão. A gente tem quais as unidades que empregam da Guararapes? O Midemol, no Rio Grande do Norte, a fábrica Guararapes RN, as lojas de Riachuelo, e também nós temos aqui o Data Center, o Contact Center, tá? E também nós temos aqui o Centro de Distribuição de Natal. São grandes empregadores. Ao todo aqui, o que alavanca a empregabilidade dentro do grupo Guararapes, tá? Então nós temos aqui o seguinte, para ver aqui a ideia de quanto teríamos aqui dessa quantidade em Natal, nós temos em 2016 1.253 pessoas empregadas no centro de distribuição, tá, da Guararapes. No Contact Center, que seria uma espécie de call center, nós tivemos em 2016 1.587. As lojas de Riachuelo, que começou em 2013 com 528 empregados, em 2016 reduziu para 467. O Midemol também houve uma evolução que praticamente manteve-se, de 106 em 2013 para 110 em 2016. Já a transportadora, só tem em São Paulo, não tem aqui, e o Midemol também, ele teve uma redução no seu shopping aqui, de 119 para 101. Pessoal, todas as informações estão nas demonstrações contábeis, tá? Você consegue extrair tudo isso. Você pergunta, você tem a força, a potencialidade da empresa. Se eu perguntar quantos empregos existem, eu posso extrair essa informação de lá. Aumentou a quantidade de emprego, reduziu o emprego. A gente consegue ver tudo isso nas demonstrações contábeis. Então, o que a gente pode dizer aqui no nosso Finanças em Pauta é o seguinte: olhe bem as demonstrações contábeis, olhe bem as demonstrações contábeis daquelas empresas que interessam. Você vai extrair N informações. E essa informação, se for empresa SA, capital aberto, que publique suas demonstrações, você pode muito bem trabalhar e divulgar, tá? Por isso, espero ter esclarecido um pouco a respeito de como extrair informação das demonstrações contábeis e realmente contribuir para a quantidade, assim, mensurar a quantidade de emprego por essa empresa, esse grupo tão importante aqui no nosso estado, que esperemos que ela venha resolver esse problema aqui, que não estou tratando aqui de forma nenhuma da parte jurídica, e sim da parte contábil, publicado e divulgado aqui ao longo do tempo. Muito obrigado e até outra edição
na TV Feliz, do Finanças em Pautas.